Graça e paz da parte de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano sobre os reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente começa hoje com alguns porquês. Alguém pergunta, é comum encontrar alguém com esse tipo de pergunta. Bem, por que a profecia ela é tão cheia de enigma? Por que Deus já não expressou as coisas mais clara para que todos entendessem? Bem, temos que admitir que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é perfeito, Ele é sábio. E então, uma das razões de as profecias terem tantos enigmas foi para provocar em nós, não curiosidade, porque Deus não anda à procura de curiosos. Deus procura aqueles que têm fome e sede dele ou dos mistérios dele. Então, uma das razões de tudo ser tão misterioso foi despertar em nós o desejo de pesquisar, o desejo de analisar a palavra de Deus para descobrir o que Ele deseja falar a nós. Por exemplo, Apocalipse 11, versos 1 a 3. Por que fala, a princípio, quando João recebe a ordem para fazer aquelas medidas, Deus disse o que era para ser medido e aquela parte que não deveria ser medida, que é aquela parte, ou seja, o átrio exterior. Aí ele deu a razão, o porquê não era para ser medido. Ele disse, isso foi dado aos gentios. Por quê? O átrio exterior foi dado aos gentios. E Jerusalém será pisada pelos gentios 42 meses. Logo em seguida, está escrito assim, darei as minhas 2 testemunhas para que profetizem vestidas de saco ou de pano de saco, isto é,
aquela vestimenta que traduz, ou que traduzia humilhação. E ele fala o tempo em que esses profetas profetizarão. 1260 dias. Aí então, nós vamos analisar 42 meses e 1260 dias, quer dizer a mesma coisa. Então, vem a pergunta: por que ele não disse uma linguagem só? Bem, aqui existe uma razão forte, absoluta. Quando ele falou dos gentios de Jerusalém sendo dada aos gentios, ele usou uma linguagem para os gentios. Ele estava falando do tempo do governo do anticristo. Por isso, a expressão 42 meses. Você pode notar lá no capítulo 13 e versos 5, quando descreve o tempo do governo da besta, usa-se também a mesma linguagem, que ela dominará o mundo por 42 meses. Eis aí então a razão dos números. Eles falam do mesmo tempo, mas é usado vocábulos diferentes. Quando se fala no verso 2 da pregação, do aparecimento dos dois profetas, aí então a linguagem é para os santos. Aí então fala dos dois mensageiros de Deus. Aliás, os dois últimos mensageiros de Deus. Aí então, embora tudo acontece no mesmo tempo, usa-se, ao invés de 42 meses, usa-se 1260 dias, que se refere ao mesmo tempo, 3 anos e meio. A gente recorre ao livro de Daniel. Ali, Deus falando numa linguagem direcionada mais aos judeus, mais a Israel. Ali fala do mesmo tempo, numa linguagem também diferente. Fala de 3 anos e meio, assim, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Um tempo quer dizer 1 ano, 2 tempos mais 2 anos e a metade de um tempo, 6 meses, corresponde a 3 anos e meio. Lá, na visão das 70 semanas, o anjo Gabriel, falando da 77ª semana, ele disse do pacto que a besta fará com muitos. Ele diz que esse pacto será por 1 semana, que é o correspondente
há 7 anos. E na metade da semana, então, 3 anos e meio, a besta vai violar o pacto, violar a aliança e vai proibir o sacrifício diário, a oferta de manjares e daí este sacrifício diário, esta oferta de manjares acontecia aonde? No santuário. É deste mesmo santuário, é este mesmo santuário que João recebe mais tarde, lá no Apocalipse, em torno de 600 anos depois, a ordem para medir. Nós vamos encontrar depois Apocalipse 12, verso 7, 1260 dias. Está se referindo à nação de Israel, que, consequentemente, deles se originou a igreja. Então, concluindo, quando se refere diretamente ao anticristo, usa-se uma linguagem. Quando se referem diretamente ao povo de Deus, outra linguagem, a linguagem diferente, porque fala-se também de um povo diferente, o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.